Patusca Nerd. Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues, esse é mais um Patusca Nerd. E hoje nós vamos falar daquela produtora maravilhosa que a gente ama, que a gente odeia, né? E que nós temos essa relação abusiva, onde nós temos essa relação tóxica, que é exatamente sobre a Marvel, nossa querida e amada MCU. E nós vamos focar especialmente naqueles anos pós o blip, ou seja, pós um dos maiores eventos da história do cinema, que se chama Vingadores Endgame, tá certo? Avengers Endgame, mais bonitinho de se falar. E como esse episódio também vai pro Spotify, naturalmente eu vou apresentar os meus amigos, e hoje a minha apresentação é em homenagem a uma das maiores animações que foram lançadas nos últimos anos, que é exatamente X-Men 97. E pra começar, falar do meu amigo que tá do meu lado aqui, ó, do outro lado, na verdade tá do lado do Diego aqui na tela. Começar por ele, o nosso Gambit, o nosso modelo de cropped, Bruno Hall. Eu veria de cropped. Tinha que vir de cropped, eu acho Eu isso veria. interessante. Eu também, assim, não vejo problema, inclusive, galera, bom, hoje, durante a tarde, perguntei para os nossos queridos integrantes aqui do Patusca qual que seria o tema. Eles falaram que ia ser o MCU após o Blip. E assim, eu estou no momento zen, né? Estou no momento zen. Logo estou indo para outro retiro. E já fiquei sabendo que tem pessoas aqui que querem caos, né? Eu quero. Olha aí, ó. Arthur, Porrada. outras pessoas também querem, então assim, por favor, só vou pedir vou dar um recadinho do coração aqui para vocês. Geralmente eu dou para o nosso público, mas eu vou dar para vocês, meus queridos colegas. Por favor, o cara aqui que trabalha com a qualidade, não falem tanta polêmica assim para eu não cortar vocês, beleza? Eu não cortar vocês, senão eu vou cortar, então Você vai me dar censura, mais hein? trabalho. Isso é eu tenho um bom censura! episódio. Censura! Não. Censura! Não. Não é para maiores de 18. Principalmente você, Thiago Rodrigues. Principalmente você. Inclusive, quando eu falar de The Marvels aí, passa batido sem falar muita coisa. Mas aí, vamos pro episódio aí. Ai, Jesus Cristo. E ele, o nosso Logan, o nosso Wolverine, que desde a década de 20 nos traz grandes histórias. É bonito, é charmoso, né? Ele é antigo, durão, ranzinza, mas tem um coração do tamanho do mundo. Nosso querido Diego Carvalho. Sabia? Que lindo, gente. Primeira vez que eu não fico em dúvida de que ele tá falando. Eu também. Eu vou ser o Wolverine nessa brincadeira, porque, né? Já venho afiado com as garras sempre nos episódios. E, inclusive, vou passar um recado do coração. Eu quero que o Bruno se exploda. Eu quero que dê muita confusão hoje. Eu não tô nem aí. Ele vem que eu tá zen nada, falou que tá com sono. Meu irmão, vamos discordar aí, meu irmão. Só não vou falar que é dedo naquele lugar e gritaria para poder ter a censura, mas vai ser gritaria. Acordar na força do ódio, né? Ai, meu Deus, que perfeição, que perfeição. E ele, o nosso Jubileu. Nossa, Jubileu! Caralho, sensacional. Não ver. tinha como ser melhor. O nosso Jubileu, o nosso novinho, Arthur Cavalcante. Puta merda. Aí você fala isso, e aí quando eu começar a disparar coisa aqui de um lado pro outro, vocês vão achar ruim. Mas é isso que a Jubileu faz. Então eu vou ter que. Vai disparar o quê? Flashzinho com a mão? Que eu quero disparar tudo que você imaginar. Foguetinho. Que bruto, gente. Nossa. É, Eu vou ter trabalho hoje. Eu não hoje aceito não nada dá. menos que a tempestade, só pra avisar, tá? Se for me apresentar aí. Não, a meta hoje é fazer o Bruno desistir de fazer uma assessoria de qualidade nesse episódio. Ele vai simplesmente, gente, fingir que eu vi. É isso aí, ó. Pode Foda-se. Ai, meu Deus do céu. E ele, o nosso Ciclope,
que tá aí lançando raios de sabedoria a todos nós. Olha com lá, toda a ó o sua molejo. experiência. Ele ao lado de sua Jean Grey. Nós temos nosso querido Pablo Felicíssimo. A mim, meus X-Men. Ah, moleque. Olha ele. Que isso, hein? Felicidade a Eu todo só mundo. assisti aí, né, essa família? parte do desenho. Você só viu o trailer, né? Não precisa mais nada, tá bom, Zé. Não tô zoando. Super desenho. Vamos hoje falar de Marvel, né? Não quero promover o ódio. Eu acho que o ódio a Marvel já virou clichê, virou cringe. Ódio a Marvel. É cringe. Todo mundo que odeia a Marvel já passou, é ultrapassado. Nós estamos na fase agora do amor a Marvel. Porque temos Deadpool, teremos Pedro Pascal aí, que é só amor. Então, por favor, parem de odiar a Marvel, tá? Beijo no coração de vocês. Exceto Capitã Marvel. Aí não. Aí eu não gosto. Desculpa. É, forçar a amizade. E ele que tá na nossa produção, como sempre. Vou corrigir esse erro, porque eu não anuncio ele, mas eu vou anunciar. Vou começar a partir de hoje a anunciar que está na nossa produção. O nosso Charles Xavier, afinal de contas, a calvície já tá tomando conta. Nosso querido Renan Rotti. Nem ele entendeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, galera. Vamos aí para um tema polêmico, né? Qual o objetivo de todos é tirar o Bruno, acordar o Bruno, né? Deixar o Bruno É desperto. isso aí. É isso aí. Já avisei que vai dar merda isso. E Arthur, como que nós vamos prosseguir nesse maravilhoso episódio? Então, a gente já falou de Marvel algumas vezes aqui, né? E assim, a gente ainda vai falar muitas vezes. Mas esse programa, ele é especial e ele é quase comemorativo. Por quê? O Blip durou 5 anos. E quase exatamente há 5 anos atrás, a gente teve a estreia de Endgame nos cinemas, em 2019. Então, sobrevivemos um Blip desde 2019 até a data de hoje. E aí, o nosso questionamento aqui é, nesses 5 anos de Blip aí que passamos, inclusive ainda teve a pandemia para deixar a gente realmente com gostinho de Blip ali, né? Será que a Marvel, igual seus heróis, conseguiu sobreviver esse período, se reestruturar? E será que alguém vai estalar os dedos aí no final dessa fase 5 e fazer tudo voltar ao normal, igual aconteceu lá em Endgame? Vai, Então, assim, vai, né? é o que a gente... A ideia do Bob Iger. Exatamente. E assim, o que a gente vai discutir hoje é justamente isso. A gente tem alguns dados aqui pra gente falar de todas as fases da Marvel de forma resumida, tentar fazer uma comparação de como elas performaram em relação ao orçamento, né, em relação à qualidade, e relembrar os tempos bons que já passamos lá de fase 1, fase 2, fase 3, discutir um pouquinho sobre a confusão que foi a fase 4 e a fase 5, e qual é a nossa esperança para o futuro, o que é que a gente acha que vai ser o estalo final que vai fazer as coisas voltarem para o eixo, né? Então, assim, fazendo uma recapitulação, né? A gente tem 5 fases da Marvel, que começou lá com o primeiro Homem de Ferro, em 2008, né? A primeira fase foi de 2008 até 2012 com Vingadores, a segunda fase foi de 2013 até 2015, né? De Homem de Ferro 3 até Homem-Formiga. A terceira fase, que é o que a gente chama de Era de Ouro, né? Começou em Capitão América 3 e foi até Homem-Aranha 2, de 2016 a 2019. E aí, depois disso, a gente teve todos os filmes que vieram aí depois de Endgame. Homem-Aranha veio depois de Endgame também, mas ele foi um fechamento ali da terceira fase. E aí a gente teve a fase 4, começando com Viúva Negra, um filme que saiu fora do tempo que deveria ter saído, e fechando com Pantera Negra 2, que também é um filme problemático ali, pela perda do protagonista, etc. E a fase 5, que está em andamento, e a gente nem sabe o que vai acontecer, porque todo dia eles anunciam, descartam o filme à torta direito, que eles estão tentando arrumar a casa. Então, assim, para a gente iniciar com a parte boa, né? A gente precisa lembrar o seguinte: o que é que significou a fase 1 da Marvel para a indústria do cinema, né? A gente tem 6 filmes ali que saíram: Homem de Ferro, o Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América e o primeiro Vingadores. E assim, a fase 1 da Marvel, ela é importante não só para a própria Marvel, mas também para o cinema como um todo. Foi a fase que estabeleceu o cinema de herói como um mercado muito lucrativo e um mercado que gera um bom entretenimento. Então, assim, é uma fase... Os filmes, eles não são os melhores filmes de todos, né? Os filmes têm seus problemas ali, mas é uma fase que estava dando start no universo. E aí, assim, eu lembro da fase 1, com a memória afetiva, por mais que eu saiba ali que o Homem de Ferro 2, o Thor, né, o Capitão América, não são filmes que me marcaram tanto, mas eu entendo que eles tinham importância para fazer o Vingadores ser o evento que foi, né?
E aí, Perfeito. eu queria saber dos meus amigos, assim, que são mais antigos, né? Estão Que no mundo há isso? mais tempo, Vai lá, Diegão. né? O Pablo e o Diego aí. Eles vão ter uma memória mais madura da fase 1, porque eu era um neném quando a fase 1 saiu. Eu vou dizer Era assim, assim, acho tinha que acabado de nascer, né? Tá certo. exato. Eu vou dizer assim, a fase 1 ela Geração também Z tem uma do coisa pai. importante, pois é, que ela mostra que dá para fazer filme de herói de uma forma diferente e que dá para você fazer filme de herói que funcione, porque até aquele momento a gente tinha tido filmes de heróis muito perdidos na sua narrativa, né? Estruturalmente falando, eles tinham sido muito diferentes. E Alguns eram tinham vistos como sido filmes de nicho, né? Assim, é filme exato. pra quem gosta de quadrinho e tal. Exato. Eram filmes que, por exemplo, você fala. Você tinha obras-primas antes. Para mim, o primeiro X-Men é fantástico. O segundo, melhor ainda. Você tem também o Homem-Aranha 2, que até hoje chega perto de vários filmes de heróis já feitos. Você tem os filmes do Batman, do Tim Burton. Você percebe, quando você para pensar, cara, era uma miscelânea de gêneros e estilos, não seguiam uma linha, e essa miscelânea fazia com que as pessoas achassem que não era para ela, que era para quem conhecia o universo, né? Que era para quem já tinha afeição àqueles personagens. A Marvel, ela mudou um pouco quando ela trouxe uma pegada mais, podemos dizer, terrena para as coisas. Porque, por exemplo, você olha o filme Homem de Ferro, cara, fora o cara voar numa armadura, tudo aquilo que tá ali parece que pode acontecer. E aí você compara ele com o primeiro Batman, você olha o primeiro Batman lá do Tim Burton de 89, tu fala assim, cara, isso aqui é um mundo psicodélico doido, doido varrido. Que foram os filmes de herói que eu acho que deram mais certo. Assim, acho que Batman e Homem-Aranha foram os filmes de herói que deram mais certo nesse período. Então são assinaturas diferentes. Eu acho que a fase 1 homogeniza. A partir daí você começa a ver filmes de herói com estruturas parecidas. É óbvio que 30 e tantos filmes depois é um saco, parece que você tá vendo o mesmo filme de novo. Mas acho que a fase 1 também tem essa coisa de importante. Não sei o que o Diego pensa mais aí também. E só abrindo um Rapaz, eu sem parêntese, dúvida aí. Diego, antes de você falar, que em 2005 a gente teve o Batman Begins, que meio que tentou fazer isso também, mas ele foi pro sombrio e realista. E assim, é um filme que eu gosto, mas ele levou o realismo muito a sério. Então tem uma galera que se afastou desse filme por isso. E a Marvel conseguiu meio que deixar realista, mas assim, de uma forma que ainda seja um pouco fantástica, né? Que ainda seja um pouco divertida. Exato. Então trouxe um calor diferente para os filmes. Pode ir lá, Diego. Exato. Então, mas é esse que é o ponto. A Marvel conseguiu fazer coisa de filme de herói que não existia. Cara, existia. Porque todos esses exemplos que o Pablo deu são de filmes que tiveram continuidade, tanto os Batman do Nolan quanto o Homem-Aranha, e teve os filmes do Christopher Reeve, eram continuações diretas um do outro. E foram bons filmes na época. Fizeram baita sucesso. Eu acho que o grande diferencial da Marvel no MCU foi pegar a forma que o Nolan fez do Batman de trazer vida de novo para filme de herói, que foi graças ao Nolan que o Homem de Ferro pode fazer sucesso. Não podemos esquecer disso. Deve-se muito ao Batman do Nolan. Só que com uma história que tinha um objetivo claro de continuidade, para formar um grupo que não se via no cinema. A gente não teve filme de super-heróis em equipes tão forte como foi o primeiro Vingadores. Sim. Esse que eu acho que foi o grande diferencial que fez explodir a fase 1. Como é que você vai pegar esses super-heróis gigantes dos quadrinhos e botar num filme só? Vai faltar espaço. E, cara, a gente estava falando de Robert Downey Jr. reinventando a carreira dele. Um cara gigantesco. Todo mundo pensou na época que ia ter muita vaidade, que não ia funcionar. Cara, virou o que virou. Virou o ícone, né, na real. Mérito foi escolher bem os atores. Depois escolheram muito bem todos os atores para fazer o grupo dos Vingadores. Tem um. Falharam em alguns vilões ao longo do caminho, sim. Mas acertaram demais no Loki, que foi o primeiro grande vilão da saga. Entendeu? Então, assim, acho que o grande mérito da Marvel foi esse. Escolher bem o trajeto que eles queriam. Eles tinham um planejamento a longo prazo e acertar nas escolhas.
Porque não fizeram grandíssimos filmes os primeiros. Eu tenho um ponto Né? Exato, eu tenho um ponto que é o seguinte, até complementando o que o Diegão falou. A escolha do elenco foi extremamente importante porque, na minha leitura, eram atores que não eram tão conhecidos assim. Então, eram conhecidos, mas não tanto, né? Como Mais eles ou são menos. hoje. Você tinha 2 nomes de peso ali nos Vingadores, que era Mark Ruffalo, conhecidíssimo, e o Robert Downey Jr. O Chris Evans, que era um cara, o rostinho bonito apenas. Esse Não, era o contestado. Não, eu acho que essa galera já tava. Também. E a Gwyneth Paltrow, por mais que a gente tenha essa questão com a Gwyneth era Paltrow, grande. pelo fato do Oscar e tal, já é uma atriz enorme, entendeu? Então, A Scarlett Johansson. A Scarlett também, Johansson. Scarlett Johansson, Até ela e o tinha vindo. Samuel, né? E o Samuel L. Jackson, entendeu? Fora a Scarlett Johansson tinha vindo daquele filme da Sofia Coppola, Encontros e Desencontros também. Mas tem um ponto. Mas tem um ponto importante do que o Bruno falou, que é assim. Eu nem acabei, na que verdade. essa galera aí que a gente tá falando são pessoas que já eram conhecidas, mas elas não eram fenômeno de Hollywood. Como Não eram fenômenos. Isso é um a ponto Marvel importantíssimo. ajudou eles, que eu acho que era o que o Bruno ia eu ia Mas isso é o né? contexto. Isso que é o contexto, de não serem gigantes. Mais da metade era. Gigante. Nome gigante de Hollywood. Não era, porra, absurdos, incontestáveis, mas já eram atores e atrizes consolidados em Hollywood. É isso que eu tô Se a gente falando. for pensar no momento, assim, esquecendo toda a parte afetiva, lembrando do contexto ali, daquele período, 2007, ali, Homem de Ferro, Parará. Cara, o maior nome era o Samuel L. Jackson. Ele participou de praticamente todas as franquias conhecidas hoje, entendeu? E era o único cara conhecido em franquias de ação mesmo, né? Porque a outra galera não, fazia outros filmes ali e tal, e meio que começaram nessa parte. Mas tem uma parada que eu acho que é mais latente que isso, que é o fato do seguinte: se a gente falar de Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, são ícones da cultura pop, reconhecidos já. E a Marvel construiu um universo sem usar essa galera, sacou? Talvez o super-herói mais conhecido aqui dessa primeira fase seja o Hulk, que é o que tem um filme menos expressivo. Mas Homem de Ferro, Capitão América e Thor, muita gente não ligava para esses super-heróis. E aprendeu agora. Até o grupo dos Vingadores nunca teve a relevância que a Liga da Justiça tinha nessa época. E eu vou além, Arthur, que você falou num ponto legal, que eu ia falar o seguinte também, que um outro ponto na minha visão é o seguinte: a Marvel, ela sabe muito bem desenvolver os seus personagens. Isso muito melhor que a DC, né? Então, por exemplo, qual foi o porquê que os primeiros, o Vingadores 1, né, o Vingadores, deu tão certo assim? Porque primeiro veio o filme lá do Homem de Ferro, né? Não vou falar na ordem cronológica. Tem Hulk. Então foram apresentados os personagens para se formar aquele grupo. Diferente, por exemplo, de uma Liga da Justiça, que, sei lá, você, todos nós aqui conhecemos ali os personagens, mas quem não conhece vai falar, quem que é esse ciborgue? Qual que é o background dele? Qual que é a história? A DC, na minha opinião, não sabe fazer isso muito bem, então talvez seja uma falha grande. A Marvel faz muito bem. Então, além do elenco que eles escolheram super bem, e na minha opinião, que aí eu discordo de todos vocês, que eles eram gigantes, na minha opinião, não eram esse fenômeno todo. Por exemplo, se você pegar hoje um Chris Evans, e aí se você voltar no tempo e colocasse ele lá, o impacto ia ser totalmente diferente. Porque o cara já... Então, acho que agora eu consegui me fazer ser claro. E a questão de desenvolver os personagens, né? Então, para mim, por isso que a fase 1 deu tão certo. Eles construíram ali um elenco bacana, teve uma direção interessante, os efeitos especiais também ajudaram, e por fim, teve a questão de você desenvolver cada personagem para você juntar essa galera, e quando juntou a galera, todo mundo já sabia quem eram. E aí o pessoal falou, agora... Por que eles se reuniram? Para enfrentar uma ameaça gigante. Então, na minha opinião, foi por isso também que deu muito certo. E eles conseguiram manter o público engajado por 4 anos, né? Tipo, de 2008 a 2012. Ninguém lá falava dos Vingadores.
E eles levaram esses 4 anos para fazer os Vingadores serem construídos como ícone, né? E aí, não à toa, você sai de filme... Ó, a gente tem as bilheterias aqui dessa primeira fase. O Homem de Ferro fez 580 milhões, que já era um dinheiro ok para esse tipo de produção, né? Mas não era, nossa, puta fenômeno. O Hulk fez 260, Homem de Ferro 2, 623, porque a galera já estava associado o Robert Downey Jr. ao ícone do Homem de Ferro, então ele já tinha força para levar sozinho o filme. O Thor fez 449, o Capitão fez 370 milhões, e aí vem os Vingadores e do nada faz 1,5 bilhões de dólares de bilheteria. Isso é assim, é de longe a melhor bilheteria dos filmes de herói até então, comparando até com os filmes do Homem-Aranha, que já faziam uma grana legal. O Homem-Aranha 3 Exato. Já fez bastante dinheiro. Mas isso que a Marvel conseguiu fazer aqui, pegar um filme que, primeiro, ele custou 200 milhões, né? Já era um filme caro. E aí fazer ele ter um lucro absurdo, né? Isso fez com que... Aqui foi um momento que consolidou o Kevin Feige como assim, beleza, esse cara sabe o que tá fazendo, a Marvel vai seguir esse plano, e a gente vai ter paciência para trilhar essa trilhazinha aqui de 2012 até 2019 para entregar o ápice do cinema de heróis de 2019. Que é a paciência que a DC não teve, por exemplo, né? Mas não é do nada, Muita né? sede ao top. É isso que eu ia dizer, não é do nada. Não é do Foi algo nada. Você construído. conhece, já ouviu falar da iniciativa Vingadores? Homem de Ferro 1, cena pós-crédito. Exatamente. O cara chegou na do cara nada. de todo mundo no final do filme. Falou, É. teremos um filme dos Vingadores. Sim. Só tinha rolado Homem de Ferro. Sim. Quando falou, vamos eles ter um filme dos construíram. Vingadores, meu irmão, começou a expectativa ali. Quando vai sair, quem vão ser qual vai ser a formação, não sei o quê. O Chris Evans foi contestado quando ele foi anunciado como Capitão América por causa dos filmes do quarteto. Uhum. Ele Né? já tinha A primeira um formação passado lá. ruim ali, né? Era o cara da comédia romântica, ali era um Johnny Storm bobalhão e tal. Não, à toa, o filme dele não Vai foi, pro Capitão América. não foi uma explosão de bilheteria o primeiro filme. O primeiro filme é legal. Tem Cara, cenas eu acho bonitas que ali, o. mas- Eu acho que do Porque a Chris galera queria Evans. ver os Vingadores. Eu acho que ficava nessa expectativa. Eu acho que do Chris Evans, o único filme de ação antes de Capitão América foi aquele filme Celular, do Rob Cohen. Foi. É. Se eu não me engano, acho que foi. E os do quarteto, né? E os do quarteto. É, os do quarteto, mas aí é super-herói, né? Eu acho que não é bem assim, aquele ação, né? Ainda É um mais na filme época, pastelão. ainda mais na época. Ainda mais na É. época, era um filme Então, assim, pastelão. Mas assim, pra uma gente- coisa, só para antes da gente passar pra outra fase que você vai falar. A gente tem que colocar também num contexto de que os outros filmes eram filmes mais independentes, entre aspas. Então, cada um com a visão do seu próprio diretor, com a sua própria história, com a sua história independente. Então, desde lá do Batman, do Tim Burton, do próprio Superman, do Richard Donner, lá com o Christopher Reeve. Então, eram filmes mais independentes, eles não tinham essa enorme expectativa. Obviamente que suas continuações elas tinham dentro ali daquele contexto dos seus próprios filmes. Por isso que você pega Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, todo mundo acha que até hoje é o melhor filme de super-herói. E eu compartilho dessa opinião também, mas por quê? Porque ele tá ali inserido no seu próprio mundo, no seu próprio universo, não tenta inserir tantas pessoas, tantos outros personagens também. É porque é visto Né? como franquia, né? Até então Era existia visto como franquias de heróis. franquia só da própria Sony. Né? Tanto que eles O tentaram universo fazer isso. compartilhado. Eles tentaram fazer isso com o Quarteto Fantástico. E foi aí que, nesse mesmo contexto, que entrou o Batman Begins do Nolan. Nesse mesmo contexto de um filme mais contido, mais pé no chão. Porque o histórico da Warner lá, desde dos Batmans do Schumacher, que foram péssimos e tudo mais. Então eles decidiram colocar um pé no chão e foi aí que reviveu esse tesão da galera em querer um filme de super-herói de novo. E aí a Marvel vem com o Homem de Ferro. Até então, se não me engano, eu acho que não tinha muitos planejamentos ali para seguir adiante com o universo do MCU. E tudo, na verdade, tudo aconteceu de certa forma, por causa da cena pós-créditos do Homem de Ferro. Né? Em entrevistas, o Kevin Feige fala, né, que ele tinha um planejamento já desde o início, mas ele não sabia se o estúdio ia apostar. Até porque a gente tem que lembrar que nessa época aqui,
a Marvel era um estúdio independente, né? A Marvel Sim. não fazia parte da Disney, a Marvel tinha acabado de vender vários direitos de vários heróis para conseguir fazer uma receita e apostou tudo no filme do Homem de Ferro. O filme do Homem de Ferro deu certo, custa 140, fatura 580 milhões de dólares, né? Então, o Kevin Feige começa a mexer os pauzinhos dele para fazer o universo compartilhado, apresenta a ideia no Hulk, na cena pós-créditos ali, e aí isso vira força. E aí a gente tem o universo compartilhado dos cinemas sendo feito de forma efetiva pela primeira vez na indústria, né? Já tinha tido algumas tentativas de você fazer isso, de um herói aparece aqui, outro ali, mas de forma muito episódica. Não existia ainda nenhuma franquia com essa ambição de Eu acho que criar só uma Smallville série de tentou filmes. isso, né? Smallville? Mas aí já é, Smallville? já é Não era? TV, Mas né? é sério. Não, é Não. TV, mas acho que de todas essas mídias, acho que só Smallville tentou isso, não foi não? Mas eu acho que não na mesma proporção, nada perto do que a Marvel. Ah, tava não na mesma proporção, claro que não. E aí, Longe assim, disso, que longe disso. essa... A gente não pode esquecer, a gente fala, mas a gente esquece muito aqui. Essa era dos anos 2000 de heróis, ela começa com o X-Men, o filme do Bryan Singer, que é o primeiro filme dessa leva, que é dos anos 2000. Que não tem Homem-Aranha. vergonha de ser filme de quadrinho. Exatamente. Exato. Homem-Aranha é de 2002. Às vezes a gente pensa logo primeiro no Homem-Aranha, né? Mas Homem-Aranha é de 2002. O do Bryan Singer lá é o primeiro filme que fala assim, cara, eu não preciso ser diferentão, igual um Tim Burton lá, mas ao mesmo tempo eu não preciso ter vergonha de ser de herói. E a partir daí começa a se retroalimentar outras produções. Então, na minha opinião, o X-Men, o filme, ele tem um peso tão grande quanto o Homem de Ferro, o filme, para separar essa sazonalidade de filmes de heróis. É isso que eu quis dizer. Eu concordo. Entendeu? Eu concordo também. X-Men deu start de você realmente mostrar que filmes de herói baseados em quadrinho podem ser blockbusters de ação. E Uhum. o Homem de Ferro. Não só filme de herói, filme de equipe. Exato. É. E De o Homem de equipe. Ferro vem e meio que prova que dá para você fazer um filme pé no chão, universo de compartilhado ali, né, da Marvel, e apostar naquilo pro futuro, que aquilo vai acontecer. E aí, assim, pra gente ter alguns números aqui da fase 1, né, os filmes da fase 1 juntos custaram $1 bilhão e faturaram 2,8 bilhões. Então aí a Marvel teve um saldo de 1,8 bilhãozinho aí, um e meio só do Vingadores, para torrar essa grana toda nas outras fases aí que vão vir pela frente, né? E aí, a partir disso, a gente entra na fase 2, que é uma fase que tem filmes excelentes e filmes polêmicos também, mas que é uma fase que meio que foi aqui que você percebeu que esse trajeto que eles estavam traçando ia durar muito mais, né? Que a ameaça do Thanos realmente ia demorar de vir. Porque aí a gente começou a ter na Comic Con aquele planejamento todo. Aí foi como o cinema de herói começou a virar um evento bizarro mesmo. É quando a gente começou a ver, todo mundo fica maluco quando sai um trailer, todo mundo fica maluco quando sai uma escalação, que a gente queria ver onde é que isso ia dar, né? E aí a fase começa em 2013 com Homem de Ferro 3 e vai até 2015 com Homem-Formiga. Uma coisa que é importantíssima a gente trazer, pra gente não perder esse contexto. Homem de Ferro lança em 2008, é isso? 2008. 2008. O bagulho deu tão certo que 2009 a Disney compra a Marvel Studios, né? Isso. Então, a compra da Disney ocorre em 2009. A Disney falou, opa, esse estúdio independente aqui é meu, esquece. Aí vem coisa boa aí. Vai vir coisa boa. Então, aqui eles quebram a banca, podemos dizer assim. Não é nem na fase Marvel, na fase 1, né? No soma da fase 1. Porque aí já teve a Disney entrando a partir de algum momento. Eu entendo que já devia existir algum planejamento, alguns filmes já deviam estar endereçados, esse Já planejamento comprou provavelmente foi sabendo que apresentar. isso ia acontecer. Exatamente. Kevin Feige é malandro, exatamente. ele já mexeu os pauzinhos dele ali para garantir que o plano ia ser executado. Então, só lembrando que o dinheiro também entra um pouco antes, se eu não me engano, foi 4 bilhões. 4 bilhões. Não, 4 bi? Do 4 bi não foi 4 Lucasfilm? Não, 4 bi foi quando a Disney comprou a Marvel Entertainment. E junto com ela, a Marvel Studios, né? Sim. E isso não foi só por causa do cinema, né? Porque todo o licenciamento de todos esses personagens aí vão direto Exato. pro cofre da Disney. Não à toa, hoje tem 1 milhão de parques e montanha-russa de herói da Marvel e etc. E é uma das paradas que mais vende, né? Sem nenhum tipo... E assim, aqui a gente tá usando o cinema para fazer esse recorte da indústria, tá? Mas tudo que a gente vai falar aqui
se reflete em todas essas dobras da indústria aí que a Disney faz parte. Então, assim, aí na fase 2, a gente começa a ter um aumento no orçamento dos filmes, né? Porque, pô, Vingadores já estourou tudo, a gente já sabe que dá para ganhar dinheiro. Então, aqui é quando a gente começou a ver o filme de herói começar a se provar como um potencial franquia bilionária. E a gente não está falando aqui mais de um universo bilionário, não. São filmes bilionários. Porque assim, a gente teve logo depois do Vingadores, que foi o primeiro filme para fazer 1,5 bilhão ali, né? Teve logo o filme do Homem de Ferro 3, que era o herói e personagem mais marcante nessa época. E assim, nesse momento aí, a gente já tem os Vingadores começando a virar ícones da cultura pop, nível Liga da Justiça. Essa estradinha tá começando a ser construída. Mas pera, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, aproveitar esse ensejo para não passar batido. A gente pode considerar que os filmes da Marvel pós-Vingadores, aliás, a partir do primeiro Vingadores, como puro blockbusters? Puro blockbuster. Não tem um filme que não seja começando por Vingadores, porque antes disso a gente não precisa considerar tanto assim, né? Não tô nem falando questão de efeitos visuais e tudo mais, porque eu acho que eram filmes até mais independentes, entre aspas, né? Por conta da compra da Marvel pela Disney e tudo mais, mas eu acho que Vingadores culminou isso, não? Ou eu tô errado? Eu concordo. Talvez Vingadores tenha sido o que atingiu o patamar. Mas Isso. todos os anteriores tinham essa pretensão. Mas ainda não estavam consolidados no mercado para tal ponto. Tanto que depois que Vingadores deu super certo, aí falou, pô, realmente Vingadores aconteceu. Porque tinha essa desconfiança se ia acontecer ou não. Depois que viram que vai acontecer, o negócio é sério, todos os outros aumentaram absurdamente a arrecadação. Mas é que eu acho que assim, o primeiro, o Hulk, o Thor, etc., esses filmes eu acho que o objetivo deles na época que eles foram lançados não era necessariamente ser um fenômeno dos cinemas ali de alta bilheteria, né? É preparar o terreno para os Vingadores. A lucratividade ia vir lá, de verdade, nos Vingadores, né? E o fenômeno ia vir lá. Por isso que eu acho que, assim, eles não tinham essa pretensão de ser um puta blockbuster. Era só a ideia que fosse um filme de sucesso. Mas a partir dos Vingadores, não. Aí todo filme que sai, você já fica... Aí a gente começou... É aqui onde, se a gente for olhar no Mendes, é aqui, inclusive, que o termo box office começa a aumentar as buscas no mundo todo. Porque até então, a galera não se importava muito com bilheteria de filme assim. Passou o Vingadores, aí todo mundo começou a olhar para isso. Começou a enxergar isso como um fenômeno, entender os filmes de herói como um impacto financeiro, não um impacto da indústria ali. Então, a fase 1, ela teve uma série de efeitos que impactaram diretamente toda a indústria, né? Não só a formação do MCU, mas todo o mercado cinematográfico começou a se moldar por causa dos efeitos da primeira fase, não só efeitos na indústria, mas efeitos na sociedade, de como a gente enxerga esses filmes, né? A gente começou a olhar esses filmes como um puta evento de cinema. Parou de ser só um filme local ali, né? Começou a ser uma experiência mais do que assistir um filme. E aí, não à toa, o Homem de Ferro 3, mesmo que seja um filme que muita gente tem muitas questões, vai lá e faz 1,2 bilhões de dólares. Um filme de um herói sozinho, que é que a gente não tá falando de um filme dos Vingadores, é um filme só desse cara, que é um ícone nesse momento, custa 200 milhões de dólares para fazer, e faz 1,2 bilhões de dólares. Então, assim, é bizarro você ver como aqui a parada ganhou outra proporção, sabe? A gente começa, não precisa juntar uma equipe para fazer 1 bilhão de dólares. Mas os heróis sozinhos começam a ter esse potencial, né? E aí, não à toa, a Marvel avança os heróis que a gente já estava gostando ali do Vingadores, né? A gente vai ter filme novo do Thor, a gente vai ter filme novo do Capitão América, né? Mas ele também já começa a inserir personagens novos, até porque o universo precisa crescer, precisa se expandir. E aí a gente é apresentado aos Guardiões da Galáxia e ao Homem-Formiga. E aqui a gente precisa falar uma coisa, tá? Esses dois filmes, eles fizeram mais de $500 milhão de bilheteria, né? Fizeram mais de 15 milhões de dólares. E é bizarro você pensar que filmes de heróis que ninguém conhecia, ninguém, a não ser que você fosse muito fã de quadrinho, ninguém conhecia profundamente os Guardiões da Galáxia e o Homem-Formiga. E aí os caras conseguem promover um filme desse grupo, que muito menos relevante que X-Men, muito menos relevante do que os próprios Vingadores, muito menos relevante do que qualquer herói classe C da Liga da Justiça.
e os caras conseguem estourar na bilheteria com esses filmes. Mas aí, Eles conseguem fazer. mas aí tem um nome em particular que a gente tem que mencionar que deu força a isso. Você vai falar quem? Do James Gunn? Óbvio. Mas ele também não era o cara que ele é hoje, nessa época. Não, ele não Ninguém era o cara, fazia mas o é... Guardiões da Galáxia pensando assim... Não, tudo bem. Ele Nossa, fez um a novo carreira James Gunn. dele através Não, ele do fez a primeiro carreira Guardiões. através do primeiro Guardiões. É isso. Não tô tirando isso, mas eu quero dizer que sim, ele foi o cara que conseguiu emplacar o Guardiões da Galáxia o que eles são hoje. Entendeu? Isso é Foi verdade. a partir dele. Kevin Feige apostou nele e tudo mais, sabe? Soube, acho que do potencial dele, né? Como roteirista e como um diretor excelente que ele é. Falou assim, queridão, vai lá, então, mostre quem é você. E ele foi Exato. e nos trouxe o Guardiões da Galáxia como ele é. E talvez isso tenha até ajudado por ser uma equipe desconhecida do mainstream, né? Então ele teve uma liberdade até muito maior para poder trabalhar naquela equipe e que ela é de fato separada, entre aspas, de todo o resto do universo Marvel, por se passar no universo cósmico e tudo mais. Então tem esse contexto ainda. Mas Exato. eu acho que isso favoreceu ainda mais o próprio trabalho do Gunn. Aí porque que não eu... tem expectativa, né? É, Quando e você não tem- não tem uma expectativa criada, ele fica mais livre para trabalhar. E, assim, Exato. ele entrega o filme mais diferente, com a equipe mais diferente, e todo mundo vai à loucura com esses caras, sabe? Exato. Então, assim, todo mundo foi projetado por esse filme. Exato, e é o que Exato. é por isso mesmo que a DC pegou ele agora pra ser o cabeça da DC É. pra tentar implementar Não, e assim, isso, né? Exato. Eles precisavam tapar buracos no calendário. Uhum. Porque não Precisavam. tinha Fox ainda comprado. Sim. É. E explodiu Eles o não universo. tinham né? X-Men, eram os personagens que eles tinham para encher ali o bolo para fazer o evento final. Precisava de uma galera. Certamente, porque Então, se, assim, se tivesse o com os X-Men... personagens que eles tinham, eles falaram, cara, vamos pegar esse grupo aqui, vamos transformar em algo, porra, galhofa que todo mundo quer ver no cinema se divertir. E O isso lado pode cômico ter da Marvel foram eles. E isso pode ter sido uma bênção, viu, Diego? Porque assim, Total. o fato deles não terem Homem-Aranha e X-Men fez eles olharem pra essa galera, que ninguém nunca diria que o filme desse cara ia fazer sucesso. Mas assim, como eles estavam com dinheiro na mão e precisavam expandir, vamos fazer o filme dessa galera maluca aqui. Pô, e é bom pra caramba. Hoje, os Guardiões da Galáxia são heróis top tier da Marvel. Toda Sim. criança, todo mundo conhece os Guardiões da Galáxia. É bizarro. Então, assim... A gente isso não foi- tem filme solo do Hulk, cara, até hoje. Pô. por questões também de direitos, né? Não de Uhum. peso do personagem. É Mais ou porque menos, né? existe uma rixa aí do que pode ser feito Mais com ou o menos. da Universal, etc. Então, mas assim... Mas tem um ponto que o Thiagão falou que é importante, que o nome do James Gunn, eu concordo que ele que fez a carreira ali em cima do Guardiões, mas assim, mérito total dele, porque o cara é genial, Sim, não. Isso total. não se- Porque se a gente analisar os números, falando de filmes de equipe, tá, da fase 2, o Guardiões da Galáxia está em segundo lugar, com 773 milhões, se eu não me engano. E o primeiro qual que é? O Vingadores 2. Então Exato. imagina o cara, que ele extremamente genial, o que ele fez com esse filme, porque talvez, é até isso que o Thiagão quis dizer, talvez se fosse um outro diretor, não tivesse tido esse resultado, tido esse efeito, talvez poderia ser até maior, a gente não sabe, né? Nunca vai saber. Mas, e que bom que foi ele, Eu acho que essa questão até que o Arthur falou um pouco antes, o primeiro Vingador ali, Vingadores, na verdade, acho que foi um divisor de águas para atrair também mais públicos para o cinema, né? Se a gente for olhar os outros filmes, né, depois do Vingadores, a gente teve o Homem de Ferro 3, Thor 2 e o Capitão América 2, né? Cara, se você for analisar, quanto que foi de bilheteria aí do Homem de Ferro? Do Homem de Ferro foi alta, né? 1.2. Mas o Thor e o Capitão América não tiveram tanto retorno assim quanto Vingadores e Guardiões da Galáxia. E isso que você trouxe, Bruno, é uma análise muito foda de a gente fazer, porque assim, você tem o Thor e o Capitão, que são heróis que a gente já conhece, a gente já gosta dele por causa dos Vingadores, já tiveram o primeiro filme, e eles melhoram a sua bilheteria em relação ao primeiro filme, mas o James Gunn faz mais dinheiro ainda com a equipe que ninguém conhece. Então, realmente, isso mostra como, tipo assim, casou muito bem as duas coisas, e como existe um potencial nesses heróis classe C e D aí da Marvel para ser explorado nesse universo, né?
É. Só uma outra coisa antes da gente continuar. É importante a gente também considerar que James Gunn, ele até então, tinha feito filmes de terror ali simplão, e ele era muito mais consolidado como diretor, como roteirista do que diretor, né? Porque ele teve 2, 3 filmes ali antes de ir para o Guardiões da Galáxia. Foi isso que eu Tem quis essa dizer coisa quando o Thiago falou dele, né? Que assim, ele não é um nome que chamou ninguém pro filme. Exato. Mas ele foi jogado ao estrelato e ele realmente fez uma diferença ali. Então, assim, o resumo da fase 2, né? Filmes sempre na média para cima, muito bons. Os filmes tiveram juntos orçamento de 1,1 bilhões, né? 100 milhões a mais aí do que a primeira fase. Mas eles retornaram 4,2 bilhões pros cofrinhos aí da Disney. Então, assim, eles fizeram muito dinheiro a mais comparado com a fase 1, com a mesma quantidade de filmes, né? Então, a média aí da bilheteria dos filmes chegou a quase 700 milhões de dólares. Então, aqui foi onde a gente viu, aqui foi o momento em que o caminho da Marvel era só para cima. Não tinha por que nada dar errado. Não à toa, a gente entra na fase 3, que é a fase de ouro do MCU, não tem jeito. É a fase ali onde, tipo assim, os erros foram mínimos e os acertos foram absurdos. Porque começa com Capitão América 3, em 2016, que já começa com um filme-evento, ou seja, o filme de herói começa a virar filme de equipe, começa a ser um evento por si só, e vai terminar em 2019 com o segundo filme do Homem-Aranha, que já era um filme esperado também, porque, pô, Homem-Aranha dentro da Marvel e tal, Homem-Aranha que voltou pra Marvel nesse filme aqui do Capitão América, e isso tem um peso aqui, né, de toda a projeção que esse filme teve, mas a fase realmente ali se conclui, né, na nossa cabeça, em Endgame, que é simplesmente o ápice do cinema blockbuster, sendo ou não de herói, né? Então, assim, essa fase a gente teve 11 filmes, né? Nesses filmes a gente tem a continuação dos heróis estabelecidos, mas também apresenta uma cacetada de personagens bons. Todos os personagens caem no gosto popular, nenhum personagem aqui. A Marvel ela sempre foi muito boa de escalar, assim. Inclusive, a Marvel é tão boa de escalar que volta e meia ela escala uma Kate Blanchett pra Hela e mata, ignora. Escala Nossa, como é o nome do Calicius lá, do Doutor Estranho? Não, pô, Mickey Rourke, cara. Então, assim, eles fazem escalações excelentes, tão boas, né? Que... Você tá falando do Mad Mikkelsen. Mad Mikkelsen, isso, ele, exato. Pô, ele é um vilão da hora, assim. Funciona muito bem no filme. Ele é muito esteticamente, ele é bem legal. E o ator tem uma presença que combina, né? E aí vai, mata o cara, descarta. Então, assim, eles não erraram aqui em nenhum momento na escalação. Aqui foi onde a gente começou a Marvel começou a virar também uma indústria que todo mundo quer fazer parte, né? Porque, pô, você entrou na Marvel, você vai ser projetado aí ao top tier dos atores de Hollywood. Mas, cara, vocês têm noção de que a fase 3 da Marvel, que culmina ali em Endgame e tudo mais, fez 13,5 bi? É muito bizarro. Muita Se grana. você comparar com a fase anterior, né? A fase anterior, ela dura o quê? Ela dura 2 aninhos ali, né? Os filmes passam mais rápido, 2013 até 2015, e fatura 4,2 bilhões. Essa fase, ela vai um ano a mais só. É de 2016 até 2019 e faz 13,5 bilhões. É quase 10 bilhões a mais do que a fase anterior fez. Muito dinheiro. E não é o dobro de filmes. Você adicionou 5 Cara, filmes. se você aí, juntar, né? se você juntar a primeira e a segunda fase, dá Não 9 dá. bi. Dá menos do que a fase 3. Não, dá 6. É o dobro. É mais que o dobro. Se você cara. juntar. É verdade. Se você juntar, dá 7 bilhões, né? Na real. Dá 7. 7 bilhões. Quase o dobro, vai. Isso. E aqui é porque virou evento. Todo filme de herói da Marvel virou um evento. Não adianta. Não à toa, a gente tem, só nessa fase aqui, a gente tem 6 filmes bilionários. 6 filmes bilionários. Tem franquias que juntas não dão 1 bilhão até hoje. Sim. E os caras metem 6 filmes de 11 para bater bilhão de dólares. E não à toa, 2 deles superam a marca de 2 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Cara, sabe? e é Isso essa... aqui- Falei, terminei, Arthur, que eu vou falar. Não, eu ia dizer, isso aqui que mostra que, assim, virou uma outra proporção o negócio. Aqui, os heróis da Marvel já são comparados aos heróis da DC. Não tem jeito. Já virou ícone. Minha avó já sabe quem é o Homem de Ferro. Meu avô já sabe quem é os Guardiões da Galáxia. Porque, assim, a parada se dissipou. E o público entrou muito nessa jornada de, não, eu vou ver o filme, vou ver na pré-estreia. Não à toa, todos esses filmes aqui quebraram recorde de venda de bilheteria de pré-estreia, tá?
de estreia e final de semana de estreia. Todos eles. Nenhum deles... Aliás, acho que só o Homem-Formiga e a Vespa 2 que não quebrou nenhum recorde. Mas todos os outros quebraram. Por quê? Porque todo mundo queria ver o filme da Marvel o mais cedo possível, para não tomar spoiler. Aqui foi onde o spoiler começou a virar um problema na internet também, né? Mas o que provocou esse spoiler? Não é só o filme. Foi outro detalhe que eles introduziram absurdamente nesses filmes, que foi as cenas pós-créditos. Sim. Isso acabou Que eram as gerando ligações também essa com toda a vontade, né? história. Cara, Então mas. tem que ir acabou antes, gerando para ninguém isso. me falar o que acontece no pós-crédito. Uhum. Além Exato. do filme, né? Cara, vou falar uma E coisa. tem muita gente falando o tempo todo, né? Por causa das redes sociais. Então, uma hora ou outra Sim. você pode ser impactado. E outra coisa, outro ponto, eu vou ser um pouco injusto. Tá, vou ser um pouco injusto, eu sei. Mas se a gente colocar na mesa hoje em dia essa questão de a Marvel criar vários filmes, eventos, acostumou o público. A Marvel, aliás, não soube direito controlar a expectativa do público com relação a tudo isso. Porque depois dessa fase, todos os outros filmes fazia que indiretamente o público esperasse um filme-evento. Por isso que a expectativa, por exemplo, com a saga do multiverso era enorme. Sendo que a Marvel ela ia entrar numa nova fase, ela de fato entrou nessa nova fase, e com novos experimentos. Com novos experimentos. Cara, prova disso é o próprio Eternos. Eternos é um filme experimento, cara. Não, mas calma aí, ó. Aí tem uma coisa importante que é o seguinte. A fase 3 aqui da Marvel é o momento onde o Kevin Feige estala o dedo ali, pega o dinheiro de todo mundo e deixa todo mundo a ver navios depois, sabe? É o que aconteceu com a audiência pós-Endgame é o que acontece com os Vingadores no final de Guerra Infinita ali, sacou? Foi o primeiro estalo ali. Por quê? Como é que você sobe mais quando você atinge o ápice da parada, sacou? Guerra Infinita e Endgame é o máximo que a gente sabe até hoje que é possível ser feito com um filme de equipe de heróis, com um universo compartilhado. A gente não tem nenhum outro exemplo tangível de evento que pode chegar a 3 bilhões de dólares, por exemplo, sabe? Que pode Mas fazer acho- tanta gente assim ficar nessa expectativa do que é que vai acontecer. Homem-Aranha fez quanto? Então, o Homem-Aranha ele quase fez 2. 1.9. Mas ele é meio que um filme-evento, né? Mas ele é o filme Mas é evento. que o Homem-Aranha, ele tem dois fatores importantes por ser filme-evento. O primeiro, obviamente, que era a curiosidade da galera de saber se realmente o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estavam. Então, aí E os por, dois- ser, e por ser o primeiro filme... Os 2 pontos são eles dois. E por ser... Então, 3 pontos. Então, 3 pontos. Então, 3 pontos. Então, 3 pontos. O Tobey Maguire, Andrew Garfield... Isso não é dedo do meio, não, tá? E o fator nostalgia. pós-pandemia. É. O fator pós-pandemia. Porque a galera ela não tava muito ali os anos 2000, que teve aqueles lançamentos polêmicos da HBO ao lado da HBO Max e tudo mais. Teve Tenet, Duna e tudo mais. Só que aí a Marvel vem com o Homem-Aranha sem volta pra, com o Homem-Aranha No Way Home com toda essa expectativa. Entendeu? Com toda essa expectativa. E é o único filme que a gente pode considerar realmente um filme-evento. E tanto por isso mesmo que a expectativa para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que eles soltaram o trailer no final, nos créditos finais de Homem-Aranha No Way Home, que eu achei, honestamente, Bizarro. eu achei bizarro, porque não tem nada a ver, entendeu? Jogou a expectativa da galera lá embaixo. Por isso que muita gente até considera Doutor Estranho Multiverso da Loucura um filme ruim. Por causa disso. Ele não é um filme ruim porque ele funciona por si só. Porque tem um diretor extremamente competente também, que é o Sam Raimi. Só que, cara, todo filme da Marvel, pós-Endgame, a galera tinha essa expectativa de ser um filme evento. Todos os filmes, até filmes com personagens individuais. E aí, erra-se a mão no fator do quê? Particularmente, eu acho, depois de um tempo, eu pensei muito, a gente reflete e tudo mais. Eu acho que é um erro você misturar, colocar um filme que chama Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, um monte de outro personagem.
Mas eu acho que isso não é o que pegou, não, porque o Capitão América fez isso também, sabe? Mas assim, a fase 2 é uma fase. A fase não, 2 não, desculpa. A fase 4, ela é uma fase que ela vai sofrer de duas coisas muito graves ao mesmo tempo. Você tem a pandemia, que vai zoar todo o plano da indústria, não tem como. Os streams estão acontecendo, a Marvel começa a apostar no Disney Plus, né? E aí começa a querer produzir uma quantidade absurda de conteúdo para poder ir para os streams justificar a mensalidade. E você tem também essa questão de tudo que aconteceu até 2019, até Endgame, foi um longo caminho que foi trilhado, a gente foi se engajando com esses personagens e a gente chegou no clímax ali, né? Endgame, inclusive, é um filme diferente porque ele é um filme de clímax. Ele é um filme para meio que recompensar você por ter ficado mais de 10 anos acompanhando esses personagens. E aí por onde é que eu vou agora, sabe? Assim, tem muito personagem ali que não dá para continuar. Os personagens que estão à margem ali, será que eles têm força ainda para fazer a gente querer voltar a visitar eles depois de eles terem entregado tudo que foi prometido? Então, existe esse desafio com o contexto do mundo ali, né, que ia ser muito prejudicial, e aí a gente começa a ver a Marvel começar a querer apostar um monte de conteúdo diferente. E aí vira bagunça, é quando a gente entra nesses 5 anos de blip que todo mundo sumiu lá e todo mundo ficou perdido, na verdade, né? Porque, assim, a gente fez dinheiro com Vingadores. O que a gente mandar agora pra galera, eles vão comprar. Vamos entubar o máximo de personagem possível. Temos 2 caminhos para isso, cinema e streaming. Porque estava surgindo o Disney Plus. Uhum. Então foi aí que a parada degringolou. Por quê? Você começa com um planejamento de 10 anos, linear. Eu tenho uma história de começo, meio e fim da saga. Agora ele não tem isso. Não tinha uma história a ser contada. Você tem introdução de personagens para poder a galera conhecer. E esse foi, para mim, até agora, o maior erro da Marvel pós o episódio do Blip. Que, para mim, já era pensado pelo Bob Iger. Que ele se apagou lá em 2018 para voltar agora. Ele pegou os roteiristas, apagou geral. Tem gente que começa no roteiro, some, aparece e vem outro, né? E foi o que aconteceu. Eles tiveram um apagão de ideia. Deixa eu falar um ponto aí. Eu concordo com o Diego. E eu vou dizer mais assim, talvez o maior erro da Marvel foi não ter feito o óbvio, que era considerar a fase 4 igual à fase 1. E esse é o ponto. A fase 4, ela nunca deveria ter sido comparada à fase 3. Por quê? Porque, como o Diego bem falou, é uma história de início, meio e fim que segue uma linha narrativa. A fase 3 é o término dessa história. A fase 4 deveria ser o início, meio e fim de uma nova narrativa. Entendeu? Esse é o ponto. E aí eu entendo o seguinte: quando eu pego a fase 4 e um monte de coisa, eu não crio, e essas coisas não contribuem para o início da história, né? Porque, na verdade, você joga várias coisas e você não sabe o que tá começando aqui. Eu só tô vendo uma porrada de série, uma porrada de filme e, putz, qual é a conexão dessas paradas? Você não vê a jornada que a gente via na fase 1, 2 e 3, Exatamente. Né? Porque a jornada que eu esperava era uma jornada de início igual eu tive na primeira fase. Acho que esse é o problema do pós-Blip aí. Óbvio que eles também tiveram... Ô, Pablo, sabe o que é louco? O filme que era para iniciar isso era o final da outra fase, que é o Homem-Aranha sem volta para casa, que fala de multiverso. Exato. Não faz o menor sentido. Aí eles começam o Disney Plus com uma história pessoal que é consequência do que aconteceu nos outros filmes, mas não é sobre multiverso. Então eles se perderam. Eles começam a falar de multiverso narrativo com Loki. Uhum. E até agora é só ali que eles falam de verdade mesmo. Com uma linha multiverso narrativa. é loucura. São os únicos filmes que realmente estão introduzidos no que era para ser o início dessa história. Porque Quantumania, desculpa. A bagunça que foi. Não só Quantumania, mas se for pensar bem. Então, assim, se for pensar eles bem, não contaram uma história. E se for pensar bem, No Way Home é Aranha Verso. Não é multiverso da Marvel.
Até porque eu lembro que... Entendeu? Já eu era lembro pra que- ser. Já eu lembro era que pra ser. ficou- Porque era um embrião de multiverso. Vamos trazer personagens que já passaram tanto pela Fox quanto pela Sony, que com Homem-Aranha, e os da Marvel. Era para ser a grande celebração deles. Sim. Os caras E conseguiram cagar o início. E tem uma falha pior, Diego, que é o seguinte, né? A gente começa a ver as séries da Marvel aqui, e eles prometem que as séries da Marvel vai ter ligação com os filmes, aí todo mundo fica empolgado, porque Agents of S.H.I.E.L.D. já tinha tentado fazer isso, mas foi ignorado. Teve as séries da Netflix também, que eles não deixavam se aproximar muito dos filmes, né? Só referenciavam. Mas aí você vê, WandaVision, pô, evento de multiverso, legal, vai ser bom. Loki, tem a ver com multiverso, vai ser bom. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. No Way Home, tem a ver com multiverso, vai ser bom. Tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, assim, você cria uma expectativa de que tá tudo ligado, mas os eventos dessas paradas não tem nada a ver. Tipo assim, eles não se ligam, não existe uma ameaça que tá entre eles, não existe uma ação que é feita em WandaVision que vai refletir na história do Homem-Aranha, não existe uma ação de Loki que vai ser refletida ali também naquele negócio final. Cada filme vai falar de multiverso da sua forma, com suas próprias regras. O Loki tem a TVA, o Homem-Aranha tem umas regras bizarras lá de trazer gente de outro universo, WandaVision muda o povo, mistura os negócios, ela faz o próprio multiverso dela ali. Então, assim, você fica naquela de, o que é que vocês estão construindo? É o que o Pablo tá falando, você não tá construindo nada, você tá mostrando um monte de coisa. Não à toa, eu já falei algumas vezes, a fase 4 é o maior teste AB da história da indústria. Nenhuma empresa gastou tanto dinheiro para testar conteúdo em tão pouco tempo como a Marvel. Porque assim, ó, a gente teve aqui na fase 4, se a gente for recapitular, as fases anteriores, quanto elas tiveram de custo só de produção, tá? Eu tô falando aqui. Na fase 1, a gente teve 1 bilhão de orçamento, fase 2 também, fase 3, 2 bilhões, né? E faturando um bocado. A fase 4, só os filmes custaram 1,4 bilhões, mas as séries, eu anotei, cadê? As séries custaram 823 milhões. Série que a gente não sabe como esse dinheiro retorna para Marvel, porque depende de mensalidade, do Disney Plus, de outras coisas, né? Não tem uma bilheteria imediata ali para retornar. 2,2 aí no total. Então a gente tem 2,2 bilhões de dólares gastos para teste AB. Todas as produções aqui foram testes. Sacou? Eles começaram a produzir Até tudo. se pagou, né? Se pagou porque a gente teve aí o próprio O Homem-Aranha que não era o fez dinheiro teste, pra vamos lá. caramba. O Homem-Aranha Mas era o único até que não era era. teste. Mas até era, sabe, Paulo? Pra eles saberem assim. Não, mas quanto o nostalgia da Guardiões galera. fez uma boa bilheteria. O próprio. Mas a Multiversal Guardiões é fez fase uma- 5 já, né? Mas assim. Ah, ele já conta como uma 5, tá? O Multiverso da Loucura e o No Way Home, primeiro, era para Multiverso da Loucura ter feito o mesmo dinheiro que o No Way Home fez, tá? A expectativa deles certeza. era essa. Por quê? Você tá usando as mesmas ferramentas. A gente tá falando de multiverso e a gente tá trazendo personagens ali, participações especiais que o público gosta. No Way Home, ele foi vendido em cima dessas participações especiais, dessa nostalgia, que é resultado da compra da Fox pela Marvel. Então, assim, o No Way Home, a gente pode dizer que foi um teste. Quanto de dinheiro esses caras que participaram dos filmes lá atrás podem trazer para mim agora? E aí você traz os caras antigos do filme e o filme é um puta sucesso. Pô, beleza, vamos fazer de novo no Multiverso da Loucura. Vou trazer o Charlie Xavier, vou trazer personagem de fanfic, que é o Krasinski lá de Quarteto de Reed Richards, né? Então todos esses filmes testaram alguma coisa. Mas aí o que acontece? Teve muita gente que olhou para essa fase 4 e falou, acabou Marvel. Acabou, os caras não conseguem mais, tá tudo uma bosta. Aí a gente precisa citar uma coisa aqui, tá? Nenhum desses filmes deu prejuízo. Todos esses filmes lucraram. Independente de a gente ter gostado ou não. Até o Eternals, que é o filme, eu acho que a galera menos gosta, junto com o Viúva Negra. Viúva Negra que nem teve um lançamento assim bizarro no cinema. Tá? A bilheteria foi pouquinha. É um filme que se pagou, lucrou e movimentou a internet na época que foi lançado. Então, assim, a Marvel, ela construiu um tabuleiro ali de que ela tem folga para testar muita coisa. Não à toa a fase 4 existiu. E aí, a fase 5, o que acontece? A fase 5, ela começa a virar essa fase de transição. É eles olhando para a fase 4 e entendendo, beleza, já entendi que qualidade é melhor que quantidade. Vamos cortar um monte de série que ia acontecer, vamos cortar um monte de sequência que ia acontecer. Não à toa, Eternos 2 está cortado, até onde a gente sabe, né? E o Shang-Chi acho que foi adiado, falaram que ia ser cortado, mas parece que confirmaram. Então, Eternos legal. né? O Eternos foi cortado mesmo. Foi cortado. O que eu acho uma pena. Parece que vai virar série, não é que foi Não, cortado. falou que vai, eles estão planejando fazer alguma coisa pro streaming, não pro cinema. Perfeito. É que eu acho que Eternos, ele
Aí entra de novo a expectativa do público, que por ser uma equipe desconhecida, entre aspas, do público, aliás, desconhecida mesmo do público mainstream, eu acho que o próprio público esperava uma nova repercussão igual foi Guardiões da Galáxia. E fora que o quê? Pelos trailers, pelo visual que é bonito, é lindo, o visual de Eternos é lindo pra cacete e tudo mais. Aí você vem com uma diretora que acabou de vencer o Oscar só que o pessoal... Aí o público, que é o público mainstream, aí entra a própria expectativa e tudo mais, não esperava que o filme fosse um Nomadland com deuses, entendeu? Exatamente. Cara, o filme É isso não que eu é tô falando. ruim, mas Ele a não história é. não ajuda e os personagens foram muito mal aproveitados. É que eu acho E que assim, talvez eu não a sei se visão... eles fazem parte do MCU. É que eu acho que Eu acho talvez que a não visão... casa uma coisa com a outra. É que eu acho que talvez a visão da diretora não combinou com a simplicidade do que é o universo Marvel. Porque eu acho que Eternos, ele não é complexo. Ele só é complexo pelo volume de pessoa, pelo volume Eu de não personagens consigo comparar isso. e tudo mais. Mas eu acho que, por exemplo, a Chloe Zhao, ela é uma diretora excelente, ela é uma incrível diretora. Só que ela trabalha com complexidades de personagens. E foi exatamente o que ela fez com Nomadland. É um filme simples. Só que ali os personagens, a contemplação daquilo, ele é muito complexo. Diferente de Eternos. Ela colocou ali o cult, uma coisa que era pra ser um total blockbuster. Cara, discordo. Não tem, cara, você tá botando uma parada num prisma que eu acho que não é o problema do filme. Nem da diretora. O problema tá em roteirista e acionista. Porque isso é aprovado lá em cima. Não é por ela. E que entra o fator Entendeu? experimentação. O que cagou, Isso. o que cagou e combinou na volta do Bob Iger é isso. Uma galera que tava mandando que não sabia nada do que tava fazendo. Só queria jogar. Vamos fazer um negócio, vamos ganhar dinheiro em cima. Então, mas aí que Mas entra o fator, mas aí que foda, entra o fator experimentação, que é o quê? Que foi o que Vamos o Arthur experimentar, falou. vamos Exato. experimentar uma parada diferente, porque naquela época que eu me lembro bem, a galera já tava reclamando por todos os filmes Fórmula da Marvel Marvel. ser igual. Ser aquela fórmula Marvel. Aí a Marvel lança Eternos, que é diferente, entre aspas, né? Tem o vilão é igual, entre aspas, mas ele é diferente, querendo ou não, comparado aos outros. E aí a galera começa a reclamar. A galera não vai no cinema pelo filme ser muito longo, pelo filme ser muito parado e tudo mais. E o pessoal esperava uma Angelina Jolie, uma deusa maravilhosa, e ela é cheia de problemas. Esperava uma porradaria comendo absurdo Exato. o filme inteiro. Porra, Não é Celestial a proposta. ferrando todo mundo e o cacete. Esperava um outro filme evento da Marvel, né? Porque assim, o grande Exato. erro de Eternals é que não aparece nenhum outro herói, nem ninguém desse universo no filme. Porque se aparecesse, eu tenho certeza que a galera ia curtir, sabe? Porque assim, aparece um monte de personagem ali, que ele tenta me dizer que essa galera já tava aqui na Terra o tempo todo, mas eu nunca vi evidência disso. É jogado nesse filme. E, tipo assim... Não você saiu no tem uma Fantástico em momento nenhum. hora nenhuma, exatamente. Nunca teve um Globo Repórter pra falar deles. E aí, tipo Exatamente. assim, acaba o filme e eu fico, tá. E aí, mudou o que Esse é o no ponto. universo, né? É isso. Acho que esse é o ponto. E é por Eu isso que as tenho pessoas não gostam de personagens Eternals. De uma força tão absurda que eles poderiam ter evitado o que aconteceu no Blip. Tudo, eles podiam ter O que resolvido esses tudo. malditos estavam fazendo? É aí que Eu vou te entra falar. o erro de roteiro. Exato, Entre o não erro é, de roteiro, diretor? que é o quê? Não só nisso, mas porque a gente só interfere em eventos que tem deviante. Thanos é um deviante. Ele é metade deviante. Exato. Ele é Isso, metade o dele. filme ainda Não tenta faz justificar. sentido o que eles apresentaram. Mas nem a Isso. própria Marvel respondeu isso até hoje. E não é um vai experimento. responder. É um Não experimento. Não vai responder. A É igual, ilha está lá. igual o Uma Thiago cabeça Romariz falou. Gigante. Que todo satélite, seja Stark ou não, Já enxerga. teria visto. Lembra o que o Exato. Romariz Não falou? foi falado mais. Lembra o que o Romariz falou? Eles vão esquecer e tá tudo certo. É isso, mas Gente, é isso é que você faz com o teste AB. O que não funciona, você esquece, você deixa lá Exatamente. e aposta no que funcionou. É o que eles vão fazer. Porque assim, Eternos, a DC ela tem um plano
que a gente ainda não viu em prática, mas o James Gunn já falou, que ela vai ter o universo dela, mas ela vai ter também lá os filmes com selos de próprio universo, né? Isso. Vão ser filmes que vão estar Elseworld. descolados, os Elseworlds, que vão estar descolados do filme central. Se Eternos tivesse saído nessa pegada, a recepção do filme teria sido outra. Que a gente já tá conhecendo a Que franquia eles estão nova, criando agora, né? o novo universo. Aí Marvel talvez... Começaram com aquele Talvez filme, a- com aquele filme do Michael Giacchino, não é? Aquele preto e branco lá de lobisomem? Não. Mas ali ainda faz parte. Ali ainda, Não, ali ainda faz parte? Ah, tá. Não. Tá bom, tá O bom. Que é selo outro da teste Marvel AB, né? começa Não, com a Apple é outro agora. teste, é outro que tá nos perdidos. Média-metragens. E é Mas bom, assim, hein? E é um bom filme. vamos lá. Tem um Marvel ponto Lost aí, Tapes. tem um ponto que é o seguinte, até para tentar ajudar. Qual que é a minha visão, assim? Para mim, assim, falando até para finalizar Eternos, né? Cara, eu gosto, me diverti, concordo com o que vocês falaram. Acho que realmente eles são muito grandiosos e não utilizaram os personagens direito. Isso para mim tá Um muito abraço pra Macari, que é a melhor velocista do cinema. Tá? Eu concordo, a Macari é incrível, eu sou fã da Macari. E assim, mas por exemplo, eu prefiro muito mais Eternos do que Thor 4, na minha opinião. Porra, Entendeu? mas também, né, pô? Não, mas tem gente, mas bicho, se você for olhar o número, Saudades quanto tá que aí o com Thor a Waititi. fez? O Thor fez quanto? O Thor Não, fez mas não vamos 160 milhões. 760 cair no milhões. erro E o de Eterno? validar o filme pela bilheteria. Não, tudo É. bem. Tudo bem, eu tô falando só porque o Paulo falou, pô, aí você também chutou o pau, Porque né? assim, Mas, o cara, Thor- teve muita gente que foi ver no cinema. Se Mas, gostaram ó, ou não, é outra sim. coisa. O Thor ter feito 859 milhões, na verdade, prova como esse filme falhou. Porque, assim, não vamos esquecer que depois de Thor Ragnarok, que já tinha feito 850 milhões, o Thor vira o MVP da Marvel. Sim, Em Guerra Infinita, sim. a cena mais legal é dele. Em Endgame, um dos caras que tá no final tretando com o Thanos, ele virou um dos melhores heróis, e não à toa, o Chris Hemsworth ganhou o respeito de muita O gente cara Sim. saiu de um personagem dramático, amargurado. e virou um dos farofeiro, melhores cara. personagens. E eu vou te falar, um personagem que é engraçado e que tem os seus momentos também dramáticos, que é muito foda, sabe? No Thor Ragnarok. Então, assim, você vibra quando você vê o Thor no cinema. E aí vem o Thor, o Love and Thunder, que de todos aqui, tirando No Way Home, era pra ter sido o filme com maior bilheteria, Nossa, porque, pô, Sim. a galera gostou de Ragnarok, né? O cara, pô, tá em alta. Aí a gente teve um problema que faltou alguém dar uma seguradinha no Taika, porque o Taika é maravilhoso. Exato, Mas assim, perdeu a ele mão. fez esse filme, sei lá, ele cheirou algumas carreiras. Mais uma Não, o vez. Taika é muito bom. Vejam, Mas, assim, vejam o que fazer O roteiro hora. foi aprovado por pessoal de Alguém cima. lá em cima deixou, brother. Não, isso sim. Com Cara, certeza. Mas, olha, assim. Ô, Tiagão. Deixa o Bruno. Fala terminar. aí, Bruno. Não, Fala, não, Bruno. Fala, Bruno. pode- Perdão. Não, eu Pode ia falar falar. outra coisa. Pode pra você não cortar o raciocínio. Ah, É porque eu ia falar da diferença dos dois filmes, mas vai, Thiago. Assim. Depois de Thor, Amor e pro Trovão, já podemos perdoar Alan Taylor pelo que ele fez em Um Mundo Sombrio? Puta aí, ó. Ah, eu não sei se é dou pra a minha tanto. fala pro cara falar um negócio desse. Já podemos perdoá-lo? Deixa eu voltar o papo sério aqui. Vamos fazer igual a Marvel fez com o Eterno, vamos esquecer isso. que Vamos o Thiago falou. esquecer. Não, Cara, eu acho que dá pra gente Volta, vou perdoar, cortar. viu? Quando você Renan, faz depois esse você corta. comparativo Com certeza. um pro outro, as propostas são completamente diferentes. Eram personagens completamente diferentes. Personagens para serem introduzidos e um que já era o que o Pato falou. Sim. Um dos principais da Marvel. Amor e Trovão, essa desgraça toda que a galera fala, eu não acho. Tem momentos também não. divertidíssimos no filme. Eu acho, a parte lá que vai do julgamento, que tem a briga lá, pô, os bodes, pô, é engraçado, cara, é divertido. O Christian Esses Bale, pontos Christian Bale como funcionam. vilão, Só o que assim, Christian Bale tá foda. Mas mal aproveitado. sim, o Gore é um bom Mal vilão aproveitado. ali. Muito mas mal ele é bom. aproveitado. Infelizmente. E eu Só acho que, que isso é assim, um grande O problema filme também. inteiro sendo galhofa, cansa. Não, Exato. tem uma outra Esse parada aqui também. é Eu a acho que, questão. pô, se tu quer fazer um filme galhofa do Thor, caralho,
Usa outro material, não usa o carniceiro dos deuses. Exato. Então, exato. e outra, parada, final, E não usa a poderosa Thor, pelo amor de Deus, tem um personagem foda, maravilhoso, que tem um arco dramático. que as cenas de ação mulher- dela funcionam super bem. Sim, E a sim. personagem é uma mulher que, pô, ela é uma heroína, mas ela luta contra o câncer. E ela ser uma heroína faz com que ela fique... Pô, isso é um dilema foda que o filme não consegue usar. Não. E assim, o filme faz duas coisas impressionantes. Faz tá? uma referência quase no final. Ele faz duas coisas impressionantes. Ele traz como é o nome da atriz? Esqueci o nome dela. Natalie Portman. Natalie Portman. Ela Natalie traz Portman. a Natalie Portman, que é uma atriz incrível. Ele traz ela de volta, e ela já estava com a birra com a Marvel já, tanto que ela nunca vai ter participado, mas ele traz ela de volta para fazer Poderosa Thor. E ele traz o Christian Bale, que tinha prometido que nunca mais vai fazer um filme de herói. E ele volta para ser o vilão porque ele achou divertido. Aí tu pega esses dois atores, com dois personagens importantíssimos, e faz um filme que não tem o peso que esses personagens merecem. Ah, quer dizer que não pode ser engraçado? Não. Ragnarok é divertido pra caralho, mas no Ragnarok você vê o Thor evoluir como personagem, você se despede do Odin de uma forma digna. Sim. A Hela, ela é cativante, ela é carismática, mas ela é má, ela é foda pra caralho, sabe? E aí esse filme era só ter feito a mesma coisa, faz a galhofa, mas dá o tom dramático que esses personagens precisam. E não, ele simplesmente abandonou o tom dramático. Não, gente, Vou entrar Vamos trazer numa as teoria da crianças. conspiração aqui. vamos trazer os filhos de todo mundo, vamos botar essa galera pra se divertir, vamos fazer esse filme de qualquer jeito. E aí o filme perde muita força por causa disso. Quer dizer que a piada do Thor com o martelo o machado assistindo o filme dele é ruim? Não, é legal pra caralho, mas assim, precisava de coisas ao redor disso pra funcionar bem. O problema é que Voltando- tudo gira em Cara, torno da piada, né? Eu que acho que Amor e Trovão é um filme feito por sketches. Tem sketches que são Exato. boas. Exato. E Exatamente, só é que isso o conjunto da obra é ruim. É ruim, simples. Exatamente. Tem sketches Eu acho boas. que o Taika fez de propósito mesmo. Ele queria que, porra, o Christian Bale e a Natalie Portman realmente parassem de fazer filme de herói. Pegou os dois e falou, pô, tô com um projeto aqui maneiro pra vocês fazerem, Puta, nem aqui. pior que Aí quando eles leram o roteiro, fala, isso Puta. aqui é minha justificativa pra nunca mais fazer filme de herói. Mas, Ok. eu apoio 100% essa teoria. mas assim, voltando pro pós-blip, né? Na minha opinião, acho que pra fase 5, né? Eu sabia, o Arthur, eu até fico um pouco dividido, porque assim, eu sou muito fã da Marvel, sempre fui referente a DC. Só que, cara, eu como fã, eu entendo que, cara, não vai ter, já tá na minha cabeça isso, tá? E não pelos fracassos que vieram depois. Não vai ter outro filme, evento igual o Endgame. Não vai, ponto. Não vai acontecer. Eu acho que, primeiro, o público, os fãs, porque provavelmente tem fanboy no meio, mas tudo bem. Os fãs, cara, eles têm que entender que não vai acontecer. Mas é difícil também a gente falar pro público, falar assim, gente, agora é o seguinte, ó, a gente entregou o melhor para vocês, a gente também não vai entregar mais nada. Pô, é complicado, porque se você compra... Crava isso. Se você compra... Tu crava? Se você compra... se Pode você printar? compra Pode um printar? material de qualidade, beleza? E aí você fala, beleza, vou comprar um outro com mais qualidade, perfeito. Só que o que eu acho? Eu acho que a Marvel, ela tem que sentar, cara, e fazer um mega planejamento, igual eles fizeram lá atrás, na fase 1, na fase 2, para chegar na fase 3, culminar o que aconteceu. Porque, assim, fase 5 já teve o quê? Já teve The Marvels, que eu nem vou entrar no mérito, senão o Thiago vai à loucura. Beleza. Inclusive, The Marvels foi o único filme que eu não assisti até hoje. Mas não... E não tá perdendo muita coisa. No por nada. futuro churrasco, na Mas, futura assim, pizza é que você for streaming, fazer, né? você Dá pra assiste. assistir. Dá pra Não, assistir, eu vou com ver calma. aqui, que foi falta de tempo, mas eu Não tava precisa de pensando calma. que foi o único filme que eu não assisti. Mas assim, já teve The Marvels, que, cara, foi um fracasso. Aí teve Guardiões da Galáxia 3, sim, ótimo, filme excelente. A gente teve também o Quantum Mania, que, porra, não foi aquelas coisas. Então, bicho, aí estão falando, aí teve a questão do Jonathan Majors, aí estão falando agora do Senhor Destino. Então, assim, eu acho que eles têm que planejar muito bem e tem que ver se eles estão preocupados com isso também, porque, cara, de verdade, na minha opinião, eu sou um pouco assim, eu fico Vou um fazer pouco na uma dúvida. provocação, então. Eu fico um pouco na dúvida com isso, porque aí, por isso que eu falo que fico um pouco dividido, porque o público, cara, eles têm que entender que, de verdade, não vai ter outro Endgame. E aí, quando você assiste um outro filme da Marvel, você fala, pô, independente do filme, vai ser na mesma pegada ou vai ser aquele desenvolvimento, vai ser aquele blockbuster igual o Endgame. Aí você assiste e fala, pô, que merda. Às vezes o filme é até bom, às vezes, exceto The Marvels, né, pro Thiago.
pra ele ficar feliz. Mas assim, às vezes o filme é legal. Não O é cara que é um filme provoca, ruim. né, mano? Só que você compara uma coisa com a outra. E a galera, não sei se você, Arthur, tem essa mesma visão, que a galera fica sempre com esse pensamento, endgame. Bicho, acabou isso, não vai ter mais. Pra voltar a ter, eles têm que pegar um personagem muito mais foda que o Thanos, que eu sei que tem, mas e para você desenvolver esse cara, porque o Thanos ele foi assim, aguardado por anos e só soltando em pós-crédito, em cena pós-crédito. E aí quando ele chega em Guerra Infinita, tanto que assim, na minha opinião, entre Guerra Infinita e Endgame, eu prefiro Guerra Infinita. É o filme É do muito Thanos, mais né? filme. Isso Eu aí é prefiro todo mundo. Isso aí muito mais. unânime. É que o Endgame ele é outra proposta, tá? Ele é bem melancólico. É o eu encerramento gosto. da história. Exato. Mas eu vou te falar, aquele próximo do final que todo mundo volta, o capitão pega o martelo e fala Avengers, porra, de verdade. O filme mesmo é aquela última sequência ali, de 30 minutos. Exato. Ó, O filme Aquela- mesmo é aquilo ali. O Bruno, resto, Bruno, O resto é completamente. só um carinho no seu coração. Não é por só olha, o esses temperinho, tá personagens botando um que você temperinho aqui, mas o prato acompanhou. principal é o final. É só Mas pra você vocês, ver. vocês acham que, de fato, os fãs, eles têm isso na cabeça? De, pô, quero um outro endgame? Ou falei bobagem? Óbvio. óbvio que Óbvio. quer. Eu acho, Erradamente. eu acho que o fã tem. E ó, Fala aí, Thiago. Bruno, eu quero fazer uma aposta com você. Vamos lá. Porque eu vou colocar aqui um contexto agora que vai, teoricamente, refutar o que você acabou de falar de que não teremos outro filme evento. Uhum. Beleza? Nível em- Do tamanho. Nível Endgame. Calma, vamos lá. Qual desenho que tá fazendo o maior sucesso agora e que é considerada hoje a animação com a maior nota nos agregadores que tem Rotten Tomatoes e MDB? X-Men. É o X-Men. X-Men. Beleza, X-Men 97. Teremos a volta do Hugh Jackman como Wolverine em Deadpool 3. Não tô querendo dizer que Deadpool 3 vai ser esse evento, beleza? Não é isso que eu quero dizer. Será? Será um Tô evento. afirmando. Não, Estou será. afirmando que vai ser um baita evento e vai passar fácil de 1,5 bi. Sim, concordo. vai, Aí aí, concordo aí, com aí, você, aí, tá? aí. Concordo com você, Só que- concordo com Rony, você. ele padrão do Beleza, padrão no Way Home. Padrão no Way Home, beleza? Podemos colocá-lo assim. Só que existe duas equipes, na verdade uma só, tá? Porque eu acho que Quarteto Fantástico não vai ter esse mesmo impacto. Mas eu acho que X-Men, principalmente após esse desenho, ele vai ter um impacto realmente muito maior que qualquer outro filme evento pós-endgame. E digo mais. Não esqueçam que existe uma série em quadrinhos chamada... A hora de tirar o 10, vamos lá. Calma, vamos lá. Não esqueçam que existe uma série em quadrinhos chamada Vingadores vs X-Men. Versus X-Men. Exato, era o que eu ia dizer. Verdade. Então, meus amigos, Brunão, você pode estar certo de que não tenha esse evento de primeiro impacto como foi em Endgame. Mas eu acho que igual a gente vai ter. Por causa desses fatores, tá? Só se... Puta... Mano, pelo amor de Deus, só se o Kevin Feige literalmente errar a mão muito pior do que ele errou recentemente e assim ele não aproveitar toda essa hype, principalmente após esse desenho. Mas Só se ele aí- desperdiçar mas aí tudo que ele eu aprendeu falo, com o teste você, AB. na hora Tudo de tirar bem. 10, você tirou 9. Você esqueceu um detalhe. X-Men não vai aparecer tão cedo. Não, mas eu não tô Quando dando, não acabar tô essa dando, fase, não tô dando prazo, Mas tá? não é Tô pra falando ser só que agora. não vai ser algo agora, não tô dando prazo nem Ok, nada. mas o Bob Iger voltou justamente para isso. Para Então, as coisas aí- terem um ritmo, uma linha de raciocínio, para esse filme evento voltar a acontecer agora no final dessa saga de tudo que aconteceu. É, porque agora no blip Vai que a ter gente tá filme vivendo, Sim. no blip que a gente tá vivendo da Marvel, agora é o momento do Kevin Feige e do Bob Iger fazer o que o Homem de Ferro fizeram no final do Endgame. Que é de botar a luvinha deles lá, instalar de novo e fazer as coisas voltarem pro eixo. Como é que eles vão fazer isso? Cancelando a quantidade absurda de produção que eles estavam querendo fazer, que estava prejudicando o estúdio. Chega que eles já de aposta. aprenderam, e começar a traçar uma nova jornada com calma,
para que a gente crie de novo esse hype com esse universo. Porque, assim, o primeiro filme que saiu dos X-Men tem um potencial de ser algo muito grande? Tem, porque a franquia já fazia sucesso antes de ter MCU. Então são heróis reconhecidos, estão no imaginário da galera. Mas se eles não tiveram a paciência de fazer a gente se apegar a cada um dos mutantes e só querer introduzir isso de vez, pode dar merda. Então, assim, não dá pra você fazer com os X-Men o que você fez com Vingadores. Fazer um filme de um mutante, depois... não dá, porque não é assim que a estrutura funciona. Mas o que é que você tem que fazer? Mas o que é que você... Mas vai acontecer no futuro. O plano deles vai ser isso. Sim. O que é que você precisa fazer? É apresentar o Instituto Xavier e o símbolo do que é os mutantes e os X-Men com calma. A gente vê essa galera se juntando, né, e conhecendo os personagens e ir fazendo a gente entender essa equipe e se afeiçoar a essa equipe. Não adianta você querer fazer uma Fênix Negra em 3 filmes igual eles tentaram fazer ali atrás, sacou? Não vai dar, porque é muita coisa para acontecer em pouco tempo. Eu preciso gostar e me importar com a Jean Grey. Eu preciso gostar e me importar com o Xavier, com o Magneto, com o Wolverine, e para isso precisa de tempo. Então agora é o momento deles tomarem essa decisão. Aí vem o fator, o fator que o Diego e o Pablo destacaram no meio do episódio. Fator roteiro, fator apresentação de personagens. E não tô nem... E assim, essa questão de personagens individuais, na minha opinião, assim, e o que eu espero que aconteça, é que eles vão começar a individualizar ali alguns mutantes à parte logo depois da apresentação da equipe. Uhum. Porque ali eu acho que o filme da equipe em si, ali eles vão ter que trabalhar muito bem o roteiro, tudo certinho, para que a gente se importe com os personagens. Porque X-Men não pode ser um filme, como você falou, não pode ser um filme de cada personagem. Acho que, lógico, só Logan, né? Mas de resto, cara, é a equipe. Da mesma forma, eu acho, sim, que eles podem muito bem aprender com o que a Fox fez lá nos primeiros X-Men. Principalmente no X-Men 2. Tudo bem, o foco foi maior no Wolverine, o primeiro filme o foco foi maior foi na Vampira e tudo mais. Mas ali cada personagem, mesmo o Ciclope não sendo muito bem introduzido, a gente se importava com ele. Tanto que todo mundo ficou puto com a morte dele no começo do confronto final. Entendeu? Eu acho que passa, assim, concluindo, esse processo passa muito pelo Ciclope, na minha opinião, porque você tem que estabelecer... Perfeito. O Ciclope falar a mim, meus X-Men, tem que ter o mesmo peso de quando o Capitão América falou Vingadores Assemble. O mesmo peso. E isso precisa de tempo. Isso precisa de tempo. Então eu acho que aqui, o que eles vão fazer agora para finalizar aqui nosso papo? É isso que eu ia chegar. Vamos falar no agora, né, X-Men? Isso. Concluir esse arco que, beleza, não vai ter mais experimentações. Eles vão precisar dar um desfecho ao que eles chamaram de multiverso. Ou eles de alguma forma vão dizer que o desfecho dado foi o que foi feito em Thor. Em Thor não, em Loki. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que eles vão fazer um recast, vão pegar um Kang, vão meter mais um ou outro filme ali com esse Kang e vão dar um desfecho que vai ficar mais ou menos. Se bem que eles têm 2 fases ainda, tá? Eles têm a 5ª fase inteira, mais a 6ª. Eu acho que eles conseguem resolver. Entendeu? A minha visão é, o que funcionaria? Você voltar. Estabelece a linha narrativa com Loki e começa essa linha narrativa agora. E detalhe, para mim é o que estão fazendo, porque a TVA já vai estar em Deadpool. Então você estabelece a linha narrativa. Essa linha narrativa começou com o Loki aqui, ó. E eu tenho que fechar esse arco do Kang nesta linha narrativa. Então todos os projetos agora precisam ter conexão com isso. Se não tiver... E eu acho que a ideia que eles devem fazer é, eles vão criar uma situação mundana, ruim, que vai permitir a ascensão do Kang de uma forma que, assim como o Thanos veio e os Vingadores estavam quebrados, o Kang vai ascender num momento de crise na humanidade. E isso foi criado no Capitão América, teoricamente deve ser estabelecido no Capitão América, não. No Pantera Negra, vai ser estabelecido o Capitão América em Thunderbolts.
Então você vai chegar num cenário no mundo fudido. E o cenário do multiverso sacaneado. Por isso que a gente precisa ver o que vai acontecer em Doutor Estranho. Porque, pra mim, é o filme que tem que estabelecer que, ó, tá dando merda no multiverso. Três filmes, na verdade. Tá essa linha. Entendeu? Eu acho que o que você falou, Pablo, faz sentido, mas eu acho que, sinceramente, Deadpool 3 vai pegar tudo isso aí e vai resolver, sacou? Pra justamente eu ficar Não livre. vai resolver. Puta. Eu acho que caminho vai. começa aí. Não, eu acho que eles vão. Cara, eu acho. Kang, TVA, essas paradas. Eu acho que assim, Deadpool 3, onde a gente vai ver isso se concluir e acabou. Esquece essa loucura de multiverso, esquece isso do Kang. Pode ser, não Vamos sei. traçar uma nova Não jornada sei. agora, sabe? Não. Porque não, é muita coisa pra você assimilar depois disso. Eu acho que era o Não, plano cara. deles, mas eu acho que não dá certo. Vai num Deadpool novo episódio vem. depois de Deadpool. Fala aí, Diego. Eu acho que Deadpool vem exatamente para estabelecer o que vai ser a jornada do multiverso. Justamente por estar trazendo a TVA e vai fazer o link com os outros filmes que estão no pacote Marvel agora, que são a galera da Fox. Ele não está à toa brincando com Fox. Ele já está preparando o terreno para esse evento que o Bruno está querendo. Que é trazer o X-Men antigo de volta para uma batalha. Então, assim, a ligação do Kang é essa. Meu irmão, eu vou cagar com o seu universo da Fox. Os dois universos. Eu vou pegar o Quarteto Fantástico e vou zoar aquele universo. Ele vai fazer de alguma forma, sendo Kang ou outro vilão mexendo com o multiverso. Vai no Homem-Aranha novo e vai falar: você trouxe seus amiguinhos de outro universo, vou matar um deles. Vou matar alguém importante deles lá por sua causa. Vai chegar no Doutor Estranho e falar: você não fez incursão, meu amigão? Tu não cagou um universo aí? Eu vou cagar outros por sua causa. A ligação de Deadpool tem que ser essa. Trazer o Loki Supremo lá da TVA, de estar vendo essas linhas todas dando merda, e falar: em algum momento eu preciso juntar essa galera, porque eu tô preso aqui. E eu mal tenho como avisar o pessoal. Eu acho que não vai ser isso, tá? Mas vamos ver. Aí a gente vai ter que É esperar. não aposta. adianta. É Se ele aposta. não fizer isso, aí é uma cagada, porque ele apagou tudo que ele já fez. Independente de ter dado errado esse início, já construiu alguma coisa. Não pode simplesmente apagar. Mas eu acho que vai apagar. Bruno- Eu acho que vai apagar e eles querem apagar, sacou? E Deadpool vai ser o que vai Não transformar. completamente. E Deadpool é o que vai transformar, tipo assim, essa tragédiazinha aí em ouro, sacou? Por isso que eu acho que, tipo, Deadpool amarra as pontas e aí deixa o caminho livre pra, pô, o Quarteto Fantástico vai chegar, não precisa lidar com isso de multiverso, eles vão chegar e aí, sei lá, talvez nem tenha Vingadores no universo deles. Eu tô olhando pro caminho mais fácil, mais seguro. Pode ser que aconteça o que o Diego falou. Eu ia curtir também, mas tem que ser muito mais bem feito. Mas eu acho que o Deadpool vem pra, tipo assim, bater o prego no cachorro. Igual ele fez com o Lanterna Verde da DC, que Com ele chegou Lanterna com 3 Verde. tiros na cabeça Pode lá ser. do Ryan Reynolds. Acho que vai ser a mesma parada, ó, gente. Essa fase 4 e 5 foi uma loucura. Vim aqui arrumar, agora bola pra frente, X-Men, Quarteto, e os heróis que sobraram. A minha aposta é essa. Pra finalizar as Vamos ver, vale um expectativas. papo depois. Pra finalizar as expectativas, e isso, cara, de cada um dá pra gerar um baita corte, hein? Então, Brunão e Renan, fique esperto que cada um dá pra gerar um baita corte pra gente fazer essa aposta. Pra finalizar essas expectativas, já que o Bruno acha, e eu aposto com ele, o que a gente vai apostar, Bruno, nisso? De que vai ter realmente o filme evento. tô O que com a gente medo. aposta? Não, tem que organiza essa aposta. Não é um O filme que a gente evento, aposta? acabou. O que a gente aposta? É um filme nível Fala só- Endgame. Enquanto eu estiver pensando, Ninguém. fala suas expectativas, Bruno, pra gente encerrar. As expectativas, se qual filme que vai ser o evento, se vai ter Não, ou não, é não. isso? Tô falando as O que vai expectativas acontecer do agora que vai na acontecer Marvel? a partir de agora da Marvel. Já passamos já do blip. Agora, as nossas expectativas do que a gente falou aqui. O que você queria, na real, né? O que Ah, você bom, quer eu- que aconteça. Bom, É, assim, o que você espera? Eu já falei o que eu espero. Vamos dar ideia aqui pro Kevin Feige e pro Bob Iger que eles estão precisando. Vai. Eles estão resolve o precisando. problema Principalmente o agora da Kevin Marvel. Feige. Principalmente o Kevin eu Feige. acho que, cara, assim, tem que fazer um planejamento muito bem feito, muito sólido, não sair disparando um monte de coisa igual fizeram na fase 4, entendeu? E assim, eu acho que vai funcionar melhor. Volto a falar, se bem que o Thiagão lembrou de um quadrinho bem importante aqui, um arco que, inclusive, pô, eu esqueci e eu queria ver isso. Pô, até falei com o Romariz disso, se ele acreditava, mas isso faz tempo, se ele acreditava que isso ia acontecer.
Ele falou que sim, mas que ia demorar bastante ainda, Eu também né? acho. Então, 2030 e se tiver. E espero que tenha, porque é um quadrinho muito, muito animal, um arco bem legal. Mas, e aí sim, Tiagão, nesse arco em si, aí eu concordo contigo que se eles fizerem muito, muito bem feito, aí vai ser um evento que vai passar do endgame. E aí eu concordo porque é uma luta insana. Mas as minhas expectativas são essas, assim, eu sou muito fã da Marvel, eu sempre gostei e vou continuar gostando. Eu acho que a questão de super-herói acho que tudo é momento da vida, né? Às vezes eu, por mais que seja fã de super-herói, tem momento que, cara, que eu não quero ver um filme de super-herói, independente de qual seja. Às vezes eu quero ver um suspense, sei lá, uma ficção científica. Então, eu acho que, assim, as minhas expectativas são, cara, Marvel, faz um planejamento bem legal, pega esses personagens que tem muito personagem interessante, muito personagem bom, cara, desenvolve os personagens para depois você fazer ali um Vingadores. Agora vai ser o quê? O 5? Vingadores 5, né? 5. Pô, pra fazer um Vingadores 5 legal ali, sabe? Vai ter a questão do Thunderbolt também. Então, bicho, essas são as minhas expectativas. Eu acho que tem muita coisa boa para vir, mas tem que fazer um bom planejamento e não sair simplesmente jogando um monte de conteúdo para nós aí, sendo que o público está cada vez mais exigente, né? Exigente. Então é Eu isso. vou dizer a minha. Ah, fala aí, vou dar Pablo, minha você não rápida. falou a sua, perdão. Por Pra favor. mim, você teve a queda ali, mais ou menos, em Multiverso da Loucura, Vingadores a Queda, mais ou menos, podemos dizer assim. Minha expectativa é só uma, Dinastia M. Foda. Pra mim é isso. Puta, Que seja antes de 2030, será? Pra mim, minha expectativa não vai ser agora, mas pra mim a gente vai encerrar esse arco meio mulambento. Não sei se vai ser Deadpool que vai encerrar, não sei o que é. Mas pra mim a gente vai ter uma entre-safra e essa entre-safra vai ter algo de Dinastia M. Pra mim é isso. É aí que eu boto os X-Men pra jogo mesmo. Dinastia M, vai por mim. e eu acho que tem que ter, tá? Eu acho que É. tem que ter. Não, e a tem que volta, e a volta triunfal da Feiticeira Escarlate. É isso aí. Né? Aí. Finalizamos? Essa é uma que merece. Finalizamos por hoje? Ó, Finalizamos? só pra gente deixar um gostinho final, Thiago, só pra gente ver como foi a comparação desde a fase 1 até a fase 5, né? A gente ranqueou os filmes pela média geral e os 3 piores filmes avaliados pela gente, que são Homem-Formiga, A Vespa Quantumania, The Marvels e Thor Love and Thunder, são das últimas fases, né? São das fases 4 e 5. E os 3 filmes mais bem avaliados pela gente, que é Guerra Infinita, Endgame e Soldado Invernal, são da Era de Ouro ali, da fase 2 e da fase 3. Então, assim, eu acho que isso deixa meio claro como a nossa visão com relação aos filmes de cada fase foi impactada, né? A gente tem os piores filmes da Marvel nas últimas fases e os melhores filmes da Marvel lá na fase 3, na fase 2, né? Que era E os 3 dos irmãos russos. e os irmãos Os que três depois irmãos também russos. saíram da Marvel e desaprenderam a fazer filme, né? Que porra é essa? Mas enfim, Exato. outro papo. Beleza. Aí papo pra outro programa. Mas é assim, galera. Curtam nossas páginas, tá? Curtam nosso Instagram, nos segue no Instagram. A gente já passou aí os 1000 seguidores. Aproveitar esse momento. A gente vai ter um post especial, obviamente, mas quero agradecer a todos vocês que nos seguem. 1000 seguidores, assim, e cara, são seguidores e vocês estão seguindo porque gostaram do nosso conteúdo, né? A gente não precisou investir em árabes. Então, assim, olha, eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Porque é muito importante a companhia de vocês terem sentado na nossa mesa e curtir cada episódio do nosso Spotify. Lá, maratonem os episódios. Esse é só o nosso 6º episódio no YouTube, tá? Tem outros vídeos por aí. Tem os vídeos de primeiras impressões dos 2 primeiros episódios do X-Men 97, que foi feito brilhantemente pelo Bruno e pelo Diego. Cara, uma análise perfeita, incrível, tá? Então, curtam, segue a gente. Toda semana vai ter conteúdo novo no YouTube, beleza? Então é isso, pessoal. Quero agradecer imensamente
vocês terem nos assistido. Comentem o que vocês acham, quais são as expectativas de vocês para o futuro da Marvel, como será a introdução dos X-Men, como será a introdução do Quarteto Fantástico, que será ali nos anos 60, 70 mais ou menos, mas como isso vai ser desenvolvido. Participem desse nosso bolão, entre aspas, né, de como será o futuro do filme dos super-heróis. Certinho, E galerinha? principalmente, como é que o Marvel Jesus vai se sacrificar pra pagar os pecados de todo mundo da fase 4 e da fase 5. Exatamente, Ryan Reynolds é nosso Deus. É isso, galerinha. Um beijinho no coração de todos vocês. Beijo. Um grande abraço e tchau. Beijo, mãe. Tchau.